versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Glória a Deus, vamos tomar assento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto feliz e alegre, mais uma vez, por estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que grandes coisas tem feito por nós, por isso me encontro alegre. E creio também que os salvos que se encontram aqui na noite desse dia estão alegres também, né? Estão felizes, porque os salvos são privilegiados por Deus, né? São graciados por Deus, aonde desfrutam de um gozo inefável, de uma alegria inefável, de uma alegria indizível, né? Chamada alegria da salvação. Aleluia! E feliz também por estar mais uma vez aqui, né, juntamente com o nosso irmão, pastor Salvador, com os irmãos que congregam aqui, né, pastor Zé Luiz, pastor Manel, cada irmão, amém? Que Deus continue abençoando a cada um, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estava também com saudade de poder voltar aqui, né, para estar junto com os irmãos, mas nada acontece sem a bendição do Senhor, né? Tudo Deus prepara para que nós possamos estar juntos e reunidos para cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar continuidade do culto, né? Melhor dizer, para dar continuidade do culto, né? Verdade. Porque o culto começa em casa, né? Glória a Deus. O culto começa do levantar e termina ao deitar. E pode ser que de madrugada você tem até sonhos proféticos. Meu Deus, né? Já é a continuação. Quem é que nunca sonhou que está pregando, ou que está cantando? Quem nunca sonhou que está num culto ou numa vigília? Isso são sonhos de Deus. São sonhos dados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque o sono do justo, ele é maravilhoso. O Senhor dá o sono aos seus santos, né? Até no sono os justos são abençoados por Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a inerrônea, infalível, imutável e insubstituível palavra de Deus, né? Nós afirmamos isso e confirmamos isso. Mesmo que alguém coloque o dedo na nossa cara, eu não acredito. Deixa ele com Deus. O importante é que você acredita. O importante é que nós acreditamos. Se ele não acredita, se o Espírito Santo não convenceu a ele ainda, é porque ele endureceu o coração, né? A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o Senhor. Então a pessoa pode endurecer o coração e virar uma pessoa que não crê, né? Um descrente, que não crê na Bíblia, na sua totalidade, os 66 livros, como a inerrônea, infalível, insubstituível, imutável palavra de Deus. Mas nós, como cristãos protestantes, né, servos do Senhor Jesus, nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. E ela contém muitas promessas, né? Muitas promessas. Ela contém promessas e ela contém também sobre a humanização de Deus, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E ele se humanizou há mais de 2000 anos atrás, né? Veio na forma de um homem, se esvaziou de sua glória, né? E habitou entre os homens, habitou entre nós. Lá em João capítulo 1, versículo 14, o que João vai dizer? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a tua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João escreve aquilo ali, João está falando aquilo que ele viu, presenciou, habitou entre nós. O Verbo se humanizou, o Verbo se encarnou, vem na forma de homem, vem na forma de carne, né? Cheio de graça e de verdade, e operou várias maravilhas. Deu vista a cegos,
curou leproso, ressuscitou mortos, fez o coxo andar, paralítico andar, e aí vai. Vários milagres, mas a principal missão de Cristo foi vir para morrer. Foi vir para morrer. A principal missão dele foi vir para morrer. Porque somente ele, 100% Deus, 100% homem, e impecável, em tudo sendo tentado, porém não pecou, somente ele poderia, na plenitude dos tempos de Gálatas 4, versículo 4, né? E cumprindo a plenitude dos tempos, ele veio em forma de homem, ele veio na carne, para que Deus pudesse juntar os seus filhos que estavam espalhados, ou seja, pudesse vir agora a adoção. A adoção em Cristo Jesus. Glória a Deus. Somente ele poderia morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia e conceder a salvação àquele que crê. E várias promessas, irmãos. Várias promessas. Se tu pegar em Efésios 1, versículo 3, o apóstolo Paulo falou das riquezas e das bênçãos espirituais que os salvos têm nas regiões celestiais. Paulo fala isso. Louvado seja o Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala nesse texto que lemos no capítulo 2, versículo 9, a primeira carta, ele fala daquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Agora, irmãos, imagina a pessoa cega e surda. Ela não vai ver e não vai ouvir. Situação complicada, né? Uma pessoa que não enxerga e nem escuta, ela não vai ver e não vai escutar. Mas Paulo vai dizer aqui, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. É muito mais fácil para uma pessoa que está nova na caminhada cristã, ela crê naquilo que vê, né? Crer naquilo que vê e ficar fascinado naquilo que vê e ter alegria naquilo que ouve também. É muito mais fácil. Aleluia. Ter correr a sua caminhada. É muito mais fácil isso. Mas tu pegar a primeira carta, a segunda carta, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta, capítulo 4, versículo 18. O que ele vai dizer? E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aí Paulo vai dizer, por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Então Paulo vai dizer aqui sobre bênçãos que estão preparadas, bênçãos a qual os nossos olhos jamais vão contemplar aqui nessa terra. Eu estou falando na ótica divina, na visão espiritual. O Espírito Santo concede no teu poder infinito, ilimitado, ele consegue abrir a ótica espiritual do crente, do Filho de Deus, e colocar nele o que? Convicção, certeza, fé inabalável de bênçãos espirituais. Aleluia, Deus! Ele desfruta aqui e que ele vai desfrutar lá na eternidade. Aleluia, Deus! Pautado na Bíblia, está escrito na Bíblia. Mas o Espírito Santo também, ele não revelou a todos, ele não abriu na ótica divina, espiritual dos filhos de Deus todas as bênçãos que vão desfrutar na eternidade. Por quê? Porque Deus não quis. Porque Deus não quis. Irmãos, tem muitas bênçãos de Deus que elas são condicionais. Elas são condicionais. Há uma condição para receber. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Porque quando se prega sobre a bênção espiritual, louvado seja o Senhor, tem pessoas que ficam com sono. Sabe por quê? Porque elas estão focadas mais nas bênçãos materiais. Porque elas estão focadas mais nas bênçãos superficiais. Elas estão focadas mais nas coisas temporárias e passageiras dessa terra. Porque as bênçãos espirituais só tem a convicção e a certeza
aquele que tem uma estreita e íntima comunhão com Deus. Deus revela ao Espírito dele, Deus revela na alma dele essas bênçãos maravilhosas, essas bênçãos incomparáveis, insubstituíveis. Se tu pegar recebimento do Espírito Santo, irmãos, eu vou falar biblicamente aqui, irmãos. Tem pessoas que estão 10 anos dentro de uma igreja evangélica, mas não tem o Espírito Santo. Que é isso? Mas é batizado nas águas. Batismo nas águas não quer dizer nada, irmãos. Que é isso? Ele é batizado no Espírito Santo, ela fala em língua. Irmãos, eu concordo parcialmente. Parcialmente eu concordo que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas. Mas ali, receber o Espírito Santo, a primeira evidência é falar em línguas, é mistério. Mas depois, no decorrer da caminhada, tu vai ver se ele foi batizado com o Espírito Santo ou não. É, porque tem pessoas que falam em língua e compram e não pagam. É batizado com o Espírito Santo? Não é não. É impossível. Não tem como. Quando eu comprava, não pagava antigamente. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não faço mais. Então tu pega pela Bíblia, irmãos. É pela Bíblia. É pela Bíblia. Porque, irmãos, os dons espirituais é de Deus para conosco, mas o fruto do Espírito Santo é de nós para com Deus. Os dons espirituais é dele para nós, mas o fruto para que Deus seja glorificado no céu é de nós para ele, irmãos. É de nós para ele. Aleluia, Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O recebimento do Espírito Santo. O que Jesus falou lá em João? Capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí no versículo 16 tem a promessa. Primeiro tem a prerrogativa. Versículo 15, capítulo 14 tem a prerrogativa, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí no versículo 16 tem a promessa, mas tem a condição primeiro do versículo 15. Ao versículo 16 é a promessa, a condição do versículo 15. Tem o que? Amar, guardar os mandamentos. Ao versículo 16, aí eu rogarei ao Pai, aí Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro Consolador, se nós pregar a Bíblia, o Novo Testamento é escrito no grego, né? No grego e alguns textos no aramaico, bem pouquinho. O Antigo Testamento todinho no hebraico. E se tu pegar a palavra outro Consolador, se tu traduzir para o grego, a palavra outro significa alus, e a palavra alus significa outro da mesma espécie. Mas na língua grega também tem a palavra héteros, e a palavra héteros significa eu vou enviar outro, mas de outra espécie, eu vou enviar outro, mas diferente. Mas Jesus falou, eu vou enviar alus Consolador, ou seja, eu vou enviar outro, igual a mim, da mesma espécie de mim. Meu Deus, aleluia! Sempre. Mas há uma condição: tem que amar ao Senhor, guardar os seus mandamentos. E essas bênçãos que o olho não viu e o ouvido não viu, tem prerrogativa e condição? Tem que amar a Deus. Amar a Deus. Glória a Deus. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, jamais subiram no coração, biblicamente falando, na mente. Jamais subiram no pensamento, no intelecto, no psique, no raciocínio, no pensamento humano. Jamais subiram. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas bênçãos só vão desfrutar aqueles que amam ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aqueles que amam ao Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Bênçãos é essa, irmãos, que Paulo chega a falar em Romanos 8:18. Ele vai dizer assim, ó: porque para mim eu tenho certo, porque por mim eu tenho por certo, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, as nossas aflições aqui, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:16, que elas são leves e momentâneas. São leves, irmão. Sabe o que são leves? Eu vou enviar outro Consolador.
da mesma espécie de mim, igual a mim. Porque Jesus aqui, 100% Deus, 100% homem, ele não tinha um atributo que ele tinha na eternidade e agora ele tem de novo voltando para a glória. Qual que é esse atributo? Onipresença. Jesus como homem não é onipresente. Ele não podia estar em Samaria e na Galileia. Se ele estivesse na Samaria, era só em Samaria. Se ele estivesse na Galileia, era só na Galileia. Ele não tinha o atributo da onipresença. Mas o Espírito Santo, que é outro, igual a mim, da mesma espécie de mim, ele é onipresente. É verdade. É ele que nos comunica a presença do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo, irmão. Sem o Espírito Santo, tu não pode conhecer a Deus. Tu não pode conhecer o Senhor Jesus. Porque é Ele que revela para nós Deus. É Ele que revela o Deus Pai e o Deus Filho, irmão. É Ele. Essas bênçãos, irmãos, elas são tão maravilhosas que nós aqui vamos passar por tribulações. Vamos passar por aflições. Mas Paulo garante que são leves e momentâneas. Sabe de quem, irmão? A qualquer momento a trombeta pode soar, irmãos. Aleluia! A trombeta pode... Glória a Deus! O crente que está passando por tribulação. Aleluia! Aí o ressoar da trombeta, irmãos. E na Glória a Deus! do porto. Tchau, tchau, aflição. Acabou a tribulação. Acabou o desespero. Deus Santo! Por isso que Paulo fala que é leve e momentâneo, irmãos. É leve e momentâneo, irmãos. Deus É Santo! leve. Sabe o que é leve? O que Jesus falou no começo do ministério lá? Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Quem aqui não sabe o que é um jugo? Todos aqui sabem o que é um jugo, né? É uma peça de madeira que aparece dois animais de carga, né? Aonde um puxa, o outro vai também. Não tem como um para um lado e um para o outro, não. Aonde um puxa, o outro vai. Não tem jeito. Significa opressão, irmãos. Mas o jugo de Jesus não. Ele é leve, irmãos. Aleluia! Não é por força e nem por violência. É pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus! A nossa tribulação é leve e momentânea. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, irmãos. Não são para comparar, irmãos. Não se compare, irmãos. Essa aflição momentânea, Paulo chega a falar assim, ó. Portanto, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior dia a dia se renova. Irmãos, Paulo está falando para crente. Paulo não está falando de corrupção do pecado. Ele está falando da corrupção do cansaço, irmãos. Ou seja, o homem exterior é o que? É o físico, é o corpo físico. Paulo está falando, contudo, portanto, que o nosso homem exterior se corrompa. Mas Paulo está falando da corrupção do pecado, não. Porque Paulo está falando para crente, para salvo. E crente salvo, filho de Deus, não se corrompe com o pecado, irmãos. Ele não se corrompe. Ele não vive na paz do pecado. Por quê? Porque nasci de Deus. Tem uma profecia lá em João, uma promessa de João, 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado, irmão. Porque é nascido de Deus e ele não pode pecar. Porque a semente de Deus permanece nele, irmão. Glória a Deus! Aleluia. Graças a Deus. Esse homem exterior é o corpo físico, irmãos. O corpo físico cansa. Essa corrupção que Paulo está usando na raiz grega, ela tem vários significados. Menos significado do pecado. Menos significado do pecado. Tem vários significados. Fala do cansaço do corpo, fadiga, labuta. Tudo isso adquirido com o decorrer da idade. Vai botar uma pessoa de 20 anos para uma pessoa de 80. Não tem como, irmãos. Mas hoje em dia acho que de 80 ainda ganha ainda. Ainda tem pessoa de 80 anos que ganha do rapaz de 20 anos na corrida. Eita glória! Não estou falando de todos não. Mas ainda tem ainda, irmão. Tem porque hoje em dia as coisas é mais diferente, irmãos. Os irmãos sabem. É mais diferente. Então quando Paulo fala, portanto, ainda que o homem exterior se corrompa,
Ele está falando do corpo físico. Esse corrompendo está falando da corrupção do pecado, não. Da corrupção que está falando desgaste físico. Desgaste físico. O cansaço. O cansaço. O cansaço. Cansado. O cansaço, irmãos, é necessário passarmos por isso. A fadiga é também. Deus não se cansa e se fadiga. Isaías 40, versículo 28 vai dizer: não sabeis, não sabe, nem ouviste que o Santo de Israel, o Eterno, não se cansa e se fadiga? Mas o ser humano se cansa e fadiga, porque não é eterno. Não é eterno, é limitado. Vamos se cansar, irmão. No decorrer da caminhada, o nosso corpo vai se cansar, ele vai se desgastar, mas a partir daí é o quê? Portanto, o interior se renova a dia a dia. O homem interior está falando das duas partes materiais, espírito e a alma. E como é que ele se renova? Como é que ele se renova? Pelo Espírito Santo. Renova, irmãos. Renova, não deixe escurecer na fé. Claro, às vezes o irmão hoje tem 80 anos, tem 70, ele não consegue mais orar 1 hora de joelho, mas antes do passado ele orava. Aquilo vai valer para ele hoje. Ele vai orar 10 minutos, 20 minutos. Ele não conseguia ficar muito tempo lendo a Bíblia, mas no passado ele lia. Aquilo vai valer para hoje. Mesmo assim ele vai conseguir ainda desfrutar das bênçãos da palavra de Deus, tirando tempinho para ler. Por quê? Glória! Porque o homem interior se renova a dia, irmão. Essa renovação, ela é pelo Espírito Santo, irmão. É Deus Santo, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Eu fico ansioso para ver essas coisas. Só que não vai ser aqui não. Aqui o olho não vai ver e nem o ouvido vai ouvir. E nem vai subir no pensamento e na imaginação do homem. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso que Jesus presta ir para a cruz. Ele vai dizer o que para os discípulos? João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vamos preparar o lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Glória a Deus! Salvos vão participar das bodas do Cordeiro, irmão. Deus Santo, glória! Para receber galardão, irmãos. Aleluia! Fez para Deus aqui na terra. E fez Glória! fez com amor, com gratidão, com santidade, com fidelidade. Aleluia! Aleluia! A nossa recompensa não vem do homem, irmãos. Não fique decepcionado se o homem não te reconhece, se o homem não te valoriza. A nossa recompensa, primeiramente, ela vem do céu. Glória a Deus! Aleluia! Essas bênçãos, irmãos, que está preparada, é para aqueles que amam o Senhor, irmãos. Aleluia! É para aqueles que amam. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o que Jesus falou no seu ministério terreno? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí o Pedro falou que eu não vou te negar não, nunca. Pode todos aí, mas eu não vou não. Vai ser, Pedro. Antes do cariteiro para negar, eu não vou negar não. Negou 3 vezes. Jesus é manso e humilde de coração. Quando ele ressuscita lá em Marcos 16, as mulheres veem ali, né? As versões primeiras, privilegiadas de Deus, Senhor ressurreto. O que ele fala para as mulheres ali? Vai lá e avisa Pedro. Vai lá e avisa Pedro. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. Quando ele fala, aprendei de mim, a nossa dicotomia como protestante é o quê? Ou é Deus ou é o diabo. Não tem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem décimo. Ou é Deus ou é o diabo. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Não tem terceiro, quarto, quinto, décimo, não. Ou é Deus ou é o diabo. É um dos dois. Ou serve a Deus ou o diabo. Então, quando o Cristo fala aprender de mim, é aprender com ele que é manso e humilde.
Ele está pronto a perdoar o pecador arrependido. Ele está pronto a levantar aquele que caiu e se reergueu e se arrependeu. E voltou-se para ele com sinceridade. Um coração contudo, quebrantado e sincero arrependido. Ele está pronto a perdoar. Agora o mundo não é assim não. O mundo não é assim. Agora quando Jesus já glorificado, o que ele fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. O que Pedro pensou na terceira que Jesus falou? Pedro, tu me amas? Conjecturando. O que veio na mente de Pedro? Ele falou 3 vezes. Antes de ela cantar, ele errar 3 vezes, ele acertou. Então agora o que eu falo? Estou sem o que eu vou falar agora. Ah, Senhor, tu sabe, Senhor. Tu sabe. A terceira, quando Pedro falou assim, quando Jesus falou, aliás, Pedro, tu me amas? Jesus está falando assim. Jesus usa a raiz grega, agapau, o amor agapau. O que é o amor agapau? É um amor íntimo, pessoal, sincero. É um amor pessoal, íntimo, profundo e sincero. É um amor pessoal, é uma devoção sincera, aonde a pessoa é o quê? Ela tem um amor por tal coisa, um amor sincero. E o nosso amor para com Deus tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Não pode ser minha fachada. Não pode. Não podemos se converter para agradar o fulano, o bertano, o ciclano. Não. É se converter para a glória de Deus. Para amar a Deus. Aleluia. Porque quando Cristo fala sobre o amor ágape, o amor profundo, ele fala do amor pessoal. Do amor que cada um tem que ter individualmente falando para com Cristo Jesus, irmãos. Esse amor ele requer de nós, irmãos. Este amor. E Deus ele vai nos dando fé para nós crermos naquilo que está escrito e pregarmos aquilo que cremos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Hoje nós pregamos sobre a ressurreição. É uma dificuldade, irmãos. É dificuldade, irmãos. Sabe por quê? Porque tem crentes mesmo que eles não acreditam na ressurreição. Não acreditam. Por quê? Porque eles não foram criados no ensino bíblico. Eles não foram criados nas doutrinas basilares da Bíblia. Doutrinas basilares. Santificação, regeneração, né? Perdão dos pecados, salvação, ressurreição dos mortos, fala também da eternidade separada de Deus, né? Que é da condenação. Essas doutrinas basilares, elas que vão alicerçar o cristão na fé bíblica, na fé original. Essas doutrinas, irmãos. Aleluia. Imagina, irmão, essas bênçãos aqui que o olho não viu e nem o ouvido ouviu. Ou seja, Deus não revelou ainda na palavra e nem revelou dentro de nós. E as bênçãos que Ele já revelou na palavra? Será que todo cristão hoje está convicto nessas bênçãos? Irmãos, o que Paulo vai dizer lá? Se tu quer ser sábio aqui, torna-se louco. Se tu quer ser sábio aqui, torna-se louco. Né? Porque a loucura do mundo, aliás, ao contrário, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. É loucura. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura diante do mundo. O que lá em Romanos, o que lá em Coríntios mesmo fala? Os gregos pedem um sinal. Os gregos pedem um sinal, né? E os judeus pedem também, querem um sinal. Porque para os gregos era loucura. Como é que Jesus, sendo o herói de vocês, como é que ele vai morrer sendo crucificado? E para os judeus era escândalo. Não, o nosso Jesus, o Messias que vai vir, não vai morrer não. Ele vai vir para tirar do poderio do Império Romano. Só que não era. Não era. E foi revelado para eles ali. E eles não tinham a convicção. E hoje nós temos a Bíblia na mão. Hoje nós como brasileiros temos a oportunidade de ter 10 Bíblias em casa. Mas não adianta ter a Bíblia nas páginas brancas se não distrair para toda a nossa alma. Para dentro de nós, não vai adiantar nada. Deus. E as bênçãos que Deus revelou por intermédio da palavra. A bênção que se a trombeta tocar agora, se Cristo voltar agora, eu não vou precisar provar a morte.
e nem você, que tem um nome no livro da vida. Aleluia! Então, nós seremos transformados. Glória a Deus! Aleluia! Glorioso. Deus Santo! Dos ares, irmãos. A estar Glória! para sempre, irmãos. Aleluia! Deus fez questão de revelar para os seus irmãos. Aleluia! Isso tem que motivar nós, irmãos. Isso tem que arder na nossa alma, irmãos. Deus Santo! Glória! Essas Deus, irmãos, que motivam nós, irmãos. Saber que hoje pode ser o nosso último dia aqui nessa terra, irmãos. Saber que hoje Cristo pode voltar, agora Ele pode voltar. E você está passando por situações muito adversas, caóticas. Acabou, não vai ter mais isso. Não vai ter, vai findar, acabou. Louvado seja o Senhor, Senhor. Até essas bênçãos que foi revelada hoje são difíceis, irmãos. De todo cristão ter convicção delas, irmãos. Difícil. Por causa de quê? O evangelho social predominou hoje, irmãos. O evangelho social predominou hoje no meio evangélico. O que é o evangelho social? É um Deus que vai solucionar primeiro o seu problema. O maior problema é o pecado, irmãos. O maior problema é o pecado, irmãos. O maior problema, ele é o pecado. É o pecado. Louvado seja o Senhor. O maior problema é a corrupção do pecado. E para solucionar o problema do pecado, Cristo se fez pecado por nós. Aleluia, Deus. Ele assumiu a nossa culpa, a nossa penalidade e cravou na cruz, riscando a cédula que era ao contrário a nós. Que a condenação que estava sobre nós, Ele foi condenado. Ele assumiu a nossa culpa diante de Deus. Ele isentou nós no tribunal de Deus. Ele fez nós justo diante do Deus justo. Ele apagou, anulou os nossos pecados do passado. Aleluia, Deus. Mas pessoas hoje se preocupam mais com a sua vida aqui nessa terra. O que Jesus falou? Lá em João 12, 24 em diante. Se o grão de trigo, na verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Quem é esse grão de trigo? É o próprio Jesus. Ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Deu muito fruto. Quem são os frutos? São os filhos de Deus. Homens e mulheres. Tribo, línguas e nações. Depende de cor, raça, tribos, línguas e nações, homens e mulheres. Mas esse trigo caiu em terra e morreu. Morreu. Ele teve que morrer. Teve que morrer. Aí o que ele vai dizer no verso 25? Quem ama a sua vida, perderá. Quem ama a sua vida, perderá. O que é amar a sua vida? É não amar o Senhor Jesus. Amar a nossa vida é não receber o senhorio de Cristo em nossa vida, como nosso Senhor e Salvador, como nosso pastor. Quem ama a sua vida, perderá. Mas quem neste mundo aborrece a sua vida, guardará para a vida eterna. O que é aborrecer a vida? Negar a si mesmo. Irmão, negar a si mesmo é fácil? Negar a si mesmo é fácil? Não. Negar a si mesmo não é fácil, irmãos. Oh, irmãos, não é fácil não, irmão. Não é fácil negar a si mesmo. Não é. Porque a pessoa, tu acorda de manhã, a Espírito Santo botou um propósito no teu coração de noite. Agora vai jejuar. Tal hora. Aí tu acorda de manhã, sem queixinho de café. Aí daqui a pouco, tu vai lá, bolo, pão, feijão. Qual a sua escolha? Tu vai negar a si mesmo? A tua carne não quer que tu jejua. A nossa carne não quer que nós oramos. Ela não quer que nós lemos a palavra. Não quer. Mas se eu não amo a minha vida, se eu não amo a minha vida, quando fala aquele que ama a sua vida, amar suas vontades.
Ali é vontade pecaminosa, é a vontade do homem caído, alienado e separado de Deus. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas aquele que nesse mundo aborrece a sua vida. O que é aborrecer a sua vida? É tomar o seu de Cristo para a igreja. Aleluia, Deus. A cada dia e seguir as pisadas do Senhor da glória. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Aleluia, Deus. Guarda-la para a vida eterna. Irmãos, nós temos que disciplinar nossa carne, irmãos. Se nós não mortificarmos e não disciplinarmos a nossa carne, ela vai disciplinar a nós. O que Paulo vai dizer em Romanos 8:13? Se viverdes segundo a carne, certamente morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a carne, vivereis. Irmãos, nós temos que disciplinar a nossa carne. A nossa carne quer que a gente ora, não. Ah, não quer. A nossa carne não quer que a gente jejua, não. Ah, não quer, irmãos. Irmãos, jejum não é passar fome nem sentir sede. Não é. Jejum não é passar fome nem sentir sede. Jejum é você abrir mão daquilo que é bom. É ou não é? Eu vou falar que não é bom tomar um cafezinho de manhã, irmãos. Eu vou estar sendo hipócrita e mentiroso. Se eu falar que acordar de manhã, tomar um cafezinho com leite quentinho, um pãozinho com manteiga quentinho, um bolo, não é bom? Isso é bom sim. Não é bom, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bom. Jejum é abrir mão daquilo que é bom, para buscar aquilo que é melhor. Aleluia, Deus! Oh, glória! Isso é jejum. Jejum é isso. Jejum não é passar fome nem passar sede. Não. Jejum é abrir mão daquilo que é bom. Comer é bom, irmão. Beber é bom. Não é bom tomar um suquinho de melancia de manhã? Suquinho de carne é bom. Suquinho de laranja? Maravilha! Tu vai abrir mão daquilo que é bom para buscar aquilo que é melhor? Aquilo que é melhor. Aquilo que é melhor. Para aumentar nossa fé, irmãos. Aumentar. Para nós crermos nas promessas que foi revelada. Revelada, irmãos. Cremos na promessa que foi revelada. E cremos também nas promessas que Deus não mostrou para nós ainda. Espiritualmente falando, os olhos espirituais não viram e nem os ouvidos espirituais ouviram. Mas está escrito aqui. Está escrito, a revelação dessa promessa é escrita, que mesmo que Deus não revelou, Ele não abriu a ótica divina espiritual dos seus filhos para ver, e nem abriu o seu ouvido espiritual para ele ouvir. Mas tem bênçãos maravilhosas preparadas para aqueles que amam o Senhor. Aleluia! Amam o Senhor, irmãos. Eu fico imaginando essas bênçãos, irmãos. Não tem como, irmão. Porque não subiu o coração ainda. Não tem como. Você olha as promessas, já foi revelada, tu fica perplexo, irmãos. Perplexo. Olha só que maravilha que vai ter na eternidade, irmão. Tu não vai ser mais tentado pela tua natureza pecaminosa, irmão. Aleluia, Deus. Tu não vai ser mais tentado. Tu não vai ser mais tentado para a natureza humana, nem pelo mundo, porque este mundo vai ser desfeito. Vamos morar no novo céu e nova terra, né? A nova Jerusalém, cidade santa, preparada para os santos. Ou seja, não vai ter mais tentação do sistema do mundo pecaminoso, não vai ter. E não vai ter mais tentação do diabo. Não vai ter. Olha só que maravilhas, irmãos. Essas maravilhas estão preparadas para aqueles que perseveram até o fim, irmãos. Para aqueles que forem fiéis até a morte, irmãos. Aí tu pegar Tiago 1,12. O que o Tiago vai dizer no capítulo, versículo 12? Bem-aventurado é o varão. E se inclui a varoa também, porque Deus criou o varão primeiro. É uma promessa para as varoas também. Bem-aventurado é o varão e a varoa que sofre a tentação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que amam. Promessas reveladas para aqueles que amam ao Senhor. Aleluia, Deus. Para aqueles que têm uma devoção sincera ao Senhor, uma íntima devoção pessoal. Não uma devoção externa.
onde as pessoas veem, mas e o interno, aonde ninguém vê, mas só Deus está vendo. Mas eu vou te falar um mistério aqui. Quando você é sincero com Deus, Ele vai criar situações que Ele vai revelar para as pessoas a tua sinceridade. Ele vai revelar isso. Deus é tão fiel. Aleluia, Ele sabe Deus. quem é fiel a Ele. Ele sabe quem tem uma devoção sincera para com Ele, pessoal para com Ele, íntima, sincera, verdadeira, genuína para com Ele. E essas pessoas, quando o diabo vem, porque o diabo também, irmão, ele não conhece a mente, certo? Mas no decorrer da minha vida, do meu agir, das minhas condutas, dos meus atos, ele sabe se eu tenho devoção sincera com Deus ou não. Eu estou aqui, pego, canto, daqui a pouco eu estou na internet. Ele fala, tem devoção sincera nada. Ele tem culto externo, mas o interno ele não tem. Mas quando tu prega aqui, canta, dá um monte de testemunho lá, ele fica só, esse aí é fiel a ele mesmo. Eu fico imaginando a mente do amigo, eu fico imaginando a mente do marido. O que eu fui fazer? Eu fui rebeliar contra ele. Agora eu não tenho mais comunhão com ele. Ele tem, mesmo que pecou, mas sou perdoado. Eu fui criado por ele, desfrutava lá das riquezas da glória. Hoje não posso mais. E por último, você lançado lá no fogo. Agora, os de Deus não. Os de Deus, quando eles são muito pressionados. Não é crente nada, que isso? É crente meio barro, meio tijolo. Mas firme, Deus faz questão de mostrar para segundo, terceiro, para fulano, cigano, como tu é sincero. Irmãos, quando Deus, Ele nos prova, não é para ver a nossa fidelidade para com Ele, porque Ele já sabe, é para nós mesmos ver a nossa fidelidade. Quando Deus permite a provação, a aflição, a tribulação, Ele já sabe, irmão, Ele já sabe. Ele está mostrando para nós que nós somos capazes. Mas tem que reconhecer que essa capacidade não vem de nós. Paulo fala bem claro na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, que somos insuficientes, que nos consideramos incapazes, porque a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmãos, quando o crente sofre as provações, aflições, não é para a gente provar nada para Deus, porque Ele já sabe. É para Ele mesmo mostrar para nós que somos fiéis a Ele. Que somos fiéis. Que somos fiéis. Ele dá força, irmãos. Ele dá força. Vamos perseverar, irmãos. Amém? Essas bênçãos, irmãos, essas bênçãos que estão reveladas aqui, desfruta delas, irmãos. Partilha com o Espírito Santo, dons espirituais, ministeriais, busca poder, né? Vai orar, se manifestar demônio, tu vai repreender, expulsar o nome de Jesus, vai orar para enfermo. Glória a Deus. Senhor, os enfermos vão ser curados, e o nome do Senhor. Deus Santo, aleluia. Tudo tem que ser feito para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Irmãos, porque toda a honra e a glória tem que ser para Ele, irmãos. Aleluia, Jesus! É verdade. Só Ele tem que ser unificado, louvado e adorado, engrandecido e temido. Porque tem essa, irmãos, aqui revelado, que os nossos olhos espirituais contemplam, né? E os nossos ouvidos espirituais também contemplam. Tanto os olhos naturais e os ouvidos naturais. Mas eu só posso ter uma fé firme, convicção, fé inabalável, se eu tiver também os meus olhos espirituais bem abertos e os meus ouvidos espirituais bem aguçados, não agravados, não tapados, mas atentos e aguçados e abertos para receber a revelação do Espírito Santo. Porque Jesus, glória a Deus! o Espírito é verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos ensinará a todas as coisas. Aleluia, Deus! Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, louvado seja o Senhor dos Senhores.
abençoa a vida do nosso filho, nesta noite, ao som da palavra de Deus, sobre a nossa vida, né? Deus nos abençoar poderosamente. Ficamos atentos, né, irmão? O toque da trombeta, ela vai acontecer, viu? Ela vai acontecer. Quando a gente faz o raio que vem agora, você quer ficar preocupado. Opa, peraí, agora não pega o caminho. Meu Deus. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Quero dizer.